Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Vamos ler mais um trechinho da palavra de Deus e nela meditar. Nós vamos ler em Jeremias capítulo 18, versículos de 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Jeremias profetizou mais ou menos 6 séculos antes de Cristo, no tempo em que o reino de Judá estava em declínio. Judá, ao invés de confiar em Deus para sobreviver às pressões políticas e econômicas, preferiu fazer alianças com a Assíria, com a Babilônia, com o Egito, que eram as grandes potências daquela época. E nessas alianças, Judá acabou importando para si os costumes desses povos, como por exemplo a adoração aos deuses estranhos ou aos demônios, a idolatria, e isto fez com que Deus precisasse aplicar uma dose cavalar de um remédio amargo, levando o povo para o cativeiro, para fazer com que o povo pudesse então, a partir de então, depender somente dele como Deus único e verdadeiro, porque Judá era o remanescente de Israel, onde Deus tinha um propósito para, através dessa nação, trazer Jesus Cristo, Salvador amado, ao mundo, para mandar Jesus Cristo, seu Filho único, para ser o nosso Salvador. O cativeiro foi o cerne da mensagem do profeta Jeremias. Foi nesse contexto triste que Jeremias atuou. Jeremias sofreu, lamentou, chorou muito, que lhe valeu o apelido de profeta chorão. Ele era sensível ao pecado, sensível à dureza do coração do povo de Deus, e por causa disso ele chorou muito, por causa disso ele sofreu. Não obstante a sua sensibilidade, Jeremias era um homem forte, era um homem de um caráter firme, de um caráter inquebrável, de um caráter inflexível, que mesmo sofrendo não negociava a dureza da mensagem de juízo que ele pregava, mesmo que isso lhe valesse as mais duras perseguições. Jeremias tinha convicções daquilo que pregava e por isso não barganhava a firmeza de sua mensagem. E neste contexto aqui, ele prega concomitantemente com a mensagem de juízo. Ele passa a partir de agora a ter uma revelação de Deus para pregar
junto com a mensagem de juízo, também uma mensagem de esperança. É o que nós lemos no capítulo 18 aqui. Aqui a mensagem é de esperança. Deus fala ao coração de Jeremias para que Jeremias então fosse até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro Deus então tinha uma mensagem para falar agora à sua compreensão, ao seu intelecto, para que ele então pudesse transmitir essa mensagem ao povo. E o texto que nós lemos fala aí então que Deus disse a Jeremias, né? Vá até a casa do oleiro que lá você vai me ouvir. E Jeremias foi, desceu até a casa do oleiro. Para se entender a casa do oleiro, se trata de uma olaria, onde o oleiro, como artista, confeccionava então vasos, potes, jarros e outros artefatos de barro. Então Jeremias chega na casa do oleiro conforme a determinação de Deus, e lá ele encontra o oleiro pedalando a sua máquina e fazendo com que a roda girasse o barro, e ele viu o oleiro construindo um vaso, e de repente esse vaso quebra nas mãos do oleiro, e no mesmo embalo daquele giro, o oleiro novamente manipula a massa do vaso quebrado, e com essa mesma massa do barro ele confecciona um outro vaso conforme o seu coração desejou. Aí, pronto. Jeremias entendeu a mensagem, pronto, Deus falou e Jeremias entendeu, e o versículo 5 vai dizer aqui, ó: então veio a minha palavra do Senhor. À medida que ele viu o vaso quebrar, e desse mesmo vaso, no mesmo embalo, o oleiro confeccionar um outro vaso conforme desejou fazer, ele entendeu a mensagem de Deus. Pronto, veio a minha palavra do Senhor. E que é que Deus lhe falou? Ele entendeu que Deus estava dando uma palavra. Mas que palavra foi essa? Aí ele fala aqui no verso 6, Deus veio a minha palavra do Senhor dizendo, Deus dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então na mesma hora ele entendeu que daquele jeito que o oleiro estava fazendo, e o vaso quebrou e o oleiro conseguiu manipular um outro vaso, então Deus estava dizendo em seu coração para que ele dissesse para o povo, da mesma forma que o oleiro fez com este vaso quebrado, um outro vaso como ele quis fazer, desta mesma forma eu posso fazer com você, casa de Israel. Eu sou oleiro e a casa de Israel é o barro em minhas mãos. Amém? Então foi esta mensagem que Deus estava dando ao coração do profeta. E na hora ele entendeu que Deus estava dizendo que permaneceria em pé a mensagem que ele já vinha pregando há alguns anos, a mensagem de juízo. Mas haveria a esperança de uma nação novamente reconstruída, porque esta nação de Judá, esse povo de Israel, era o barro nas mãos de Deus, onde ele estava construindo uma nação monoteísta que cria um único Deus verdadeiro, para através dessa nação ele então se manifestar ao mundo, trazendo o seu Filho amado para ser o nosso Salvador. Amém, minha gente? Então esta é a mensagem que Deus deu ao coração de Jeremias. Agora, minha gente, o que é que nós aprendemos com isso? Logo de cara nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que Deus é o oleiro. Deus mesmo fala que Ele é o oleiro. E a outra coisa que nós aprendemos logo de cara também é que nós, povo dele, somos o barro nas mãos dele, que ele faz o que ele bem desejar quando ele tem um propósito na nossa vida. Então Deus é o oleiro e nós somos o barro nas mãos desse oleiro. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus conserta a nossa vida na sua olaria. Se Deus é o oleiro, onde que é a sua casa? Onde que fica a casa do oleiro? A casa de Deus. Onde é a casa de Deus? A igreja. Então nós aprendemos que é na casa de Deus que Ele
remodela a nossa vida. Então, na casa do oleiro, Deus trabalha, Deus quebra e reconstrói a nossa própria vida. Por isso, minha gente, não há conceber a ideia de alguém dizer ser filho de Deus e não querer ir em sua casa. É lá na casa do oleiro onde Deus trabalha, onde Deus modela e remodela a nossa vida. Então, a ideia dos desigrejados não tem base na palavra de Deus. Aqui nós vemos que se Deus é o oleiro, ele tem uma olaria. Se ele tem uma olaria, é lá que ele trabalha a massa. E se nós somos o barro que ele trabalha, então é na olaria de Deus que Deus trabalha com o seu povo, é na olaria de Deus que Deus conserta a nossa vida. Amém? E uma outra coisa que nós aprendemos aí é que para sairmos do gosto de Deus, de repente, ele precisa quebrar a nossa vida. Ele tinha um propósito para a nação de Israel. Ele tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, de um lugar idólatra, e formou através de Abraão esta nação de Israel, um povo monoteísta que cria num único Deus para que ele pudesse então cumprir o seu propósito de trazer ao mundo a semente da mulher, seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Então, quando Deus tem um propósito em nossa vida e nós não aceitamos o molde que Ele tem dado à nossa vida como vaso para ser usado por Ele, de repente Ele precisa quebrar a nossa vida. Então nós aprendemos aqui que, se necessário for, Ele quebra a nossa vida. Mas da mesma forma que Ele quebra a nossa vida, Ele também pode reconstruir. Então Deus tem uma mensagem de esperança para cada um daqueles que creem nele. Precisamos estar alinhados, afinados com o propósito de Deus. Mas se por um motivo ou por outro nós sairmos do centro de sua vontade e insistirmos fora desse eixo, de repente Deus precisa quebrar a nossa vida. Mas através do arrependimento, Deus então é capaz de reconstruir a nossa vida. E tudo isso a gente aprende na casa dele. Então, a casa do oleiro, a olaria de Deus, é o lugar onde Deus trabalha a nossa vida para deixar a nossa vida alinhada com o centro de sua vontade soberana. Então, que Deus possa quebrar a minha vida se necessário for, mas que a minha vida possa estar afinada com o diapasão de sua vontade. E lembre-se, corra para a casa de Deus, para a olaria de Deus, para que Ele trabalhe na sua vida e dê um modelo que possa ser compatível com a vontade dEle. E eu já lhe asseguro que a vontade de Deus para a sua vida é que Jesus Cristo, seu Filho amado, seja o seu Salvador pessoal. Então esse é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Corra para a olaria de Deus, peça para Deus remodelar a sua vida de acordo com a vontade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Papai querido, obrigado pela bênção da Tua palavra lida, obrigado pela mensagem que ela traz ao nosso coração. Aprendemos aqui, meu Pai, que o Senhor odeia o pecado, que o pecado nos leva à destruição, como povo de Judá que precisou ser quebrado para ser alinhado com o Senhor através do arrependimento. Mas o Senhor tem sempre também uma mensagem de esperança e reconstruiu esta nação. E essa nação teve o privilégio de trazer ao mundo o seu Filho amado, nosso querido Salvador. E através dele, meu Pai, nós temos os nossos pecados perdoados e podemos então acessar ao céu através do sangue precioso dele, que nos purifica de todo o pecado. Peço, meu Senhor, por todos os nossos parentes que puderam ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito querido convença a todos, meu Pai, que a vontade do Senhor para a nossa vida é que Jesus Cristo seja o nosso Salvador pessoal. E para a gente entender isso, muitas vezes precisamos ser quebrados. Mas, Papai querido, antes de sermos quebrados, ajuda-nos a entender a Tua vontade,
para não precisarmos passar pela experiência, meu Senhor, de ter que ser amassado para compreender a vontade do Senhor. Obrigado, meu Pai, peço por todos os nossos parentes, confirmamos aqui pelos nossos amigos, querido Pai, todas as pessoas que conheci ao longo de minha vida, a bênção do Senhor sobre cada uma delas, e peço por todo o teu povo espalhado em toda a superfície da terra. Quebra-nos se necessário for, meu Pai. Trabalha as nossas vidas na olaria do Senhor e dá-nos o privilégio de ter, meu Pai, a alegria de irmos, meu Pai, até a casa do Senhor, para lá recebermos o molde exato da Tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Como tu queres